passo que acontecerá depois do tempo em que nós estamos vivendo, né? E outro ponto que eu queria chamar a atenção dos irmãos é o texto que está no livro Primeiros Escritos, que diz assim, ó: vi que o remanescente não estava preparado para o que está para sobrevir à terra. Estupefação, desinteresse, parece possuir a mente da maioria daqueles que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. Meu anjo assistente clamou com impressionante solenidade: aprontai-vos, 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 pois a ardente ira do Senhor está para vir, e vós não estáis prontos. Irmãos, é muito sério o que está para acontecer diante de nós. E o Espírito de profecia diz que nós não estamos prontos. Quantos de vocês já oraram pedindo a vinda de Jesus? Quantos aqui já oraram pedindo: Senhor Jesus, volte para nos buscar? Quem já orou? Já fez essa oração? Todo mundo já orou, né? Aí eu pergunto para os irmãos: nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Nós estamos orando para Jesus vir, mas nós estamos preparados para que Jesus venha? Na verdade, o mensageiro do Senhor chega a dizer que a nossa oração deveria ser: Senhor, retarde mais o tempo de graça para que nós possamos nos preparar. Irmãos, é muito sério o que está para acontecer. Eu quero dar mais um parâmetro para os irmãos aqui. Vamos dar um exemplo. Vamos aqui em Apocalipse mesmo, capítulo 13. Os irmãos se lembram do último estudo que a gente fez? Faz 6 meses, né? Talvez já não estejam mais tão frescos na mente dos irmãos. Vamos procurar relembrar aqui, né? As trombetas, né? Nós estudamos e vimos que a quinta trombeta era o momento em que apareceria o que a Bíblia chama de anticristo, né? A ressurreição ou a falsificação da vida da besta, né? Isso nós vimos, os irmãos estão lembrados. Agora olha que detalhe interessante. O livro do Apocalipse, diferentemente do livro de Daniel, ele não é um livro cronológico. Ele não tem profecias cronológicas. Por exemplo, Daniel, o capítulo 2 de Daniel revela uma coisa. O capítulo 7 acrescenta a revelação do capítulo 2. O capítulo 8 mais ainda, o capítulo 9 mais, e vai sendo um acréscimo de informações, uma auxiliando a outra. O Apocalipse não. Eles são profecias isoladas, como um quebra-cabeça, que a gente precisa pegar a peça aqui e montando as peças para entender o todo. Lembram do estudo de Apocalipse 17? Os irmãos se lembram? Lembram? Vamos lá para Apocalipse 17, versículo 3. Bom, acho que só o irmão aqui talvez não conhece muito essa mensagem ainda, né? Mas vamos fazer assim. O irmão vai pegar nesse ponto em que nós estamos aqui, mas aí depois o irmão poderia emprestar o DVDzinho para ele chegar, para ele assistir, que vai dar um parâmetro melhor para o irmão. Versículo 3. O que tinha em Apocalipse 17? Olha só. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher, que era a igreja, né? Montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. O que representavam as 7 cabeças? O versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis, né? Os reis, a gente sabe que pelo estudo que nós fizemos, essa mulher com a besta representa a Igreja Católica Apostólica Romana. Quem é o rei da Igreja Católica? O Papa, né? Então representariam os 7 últimos papas que haveriam na Igreja Católica. Mas a besta tinha 7 cabeças e tinha também 10 chifres. E o que eram esses 10 chifres? Versículo 12. Os 10 chifres são 10 que ainda, o que diz ali? Não receberam o trono, mas recebem autoridade como reis com a besta por 1 hora. Notem que a besta tinha 7 cabeças. 7 cabeças representavam os 7 últimos papas. Mas ela tinha 10 chifres, que representavam os 10 reis que formarão a nova ordem mundial, né? Isso foi estudado aqui, né, com os irmãos? Ou não? Dos 10 reis. Foi? Não? Tá, o que acontece? Os 10 chifres da besta, eles, segundo diz ali o versículo 13, eles são o que dão para a besta o poder. Então a Bíblia diz
Lembra da estátua de Daniel, Daniel 2? Sim. Nos pés da estátua, os pés eram formados de dois elementos. Quais eram os dois? Barro e ferro. O ferro representava quem? O poder de Roma, que hoje permanece como sendo a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mas o barro representa quem? Será? Estados Unidos. Os Estados Unidos. Por quê? Lembra que Apocalipse 13, versículo 11, diz que viu uma besta subir da terra, né? Ou seja, o mesmo símbolo ali, né? Ferro e barro. O Vaticano, junto com os Estados Unidos, formarão parte do último grande governo mundial. Mas quantos dedos que tinha no pé? 10. E Daniel 2 diz que esses reinos seriam reinos divididos, que não ligariam entre si, mas que seria um governo mundial dividido em 10 reinos. Apocalipse 17 confirma isso, que existirão 10 reis que governarão o mundo. Mas na profecia de Apocalipse 17, no versículo 12, é dito que esses 10 reis ainda não estão reinando, ok? Até aqui estamos certos, né? Todos conseguiram pegar o fio aí, né? Até agora, os 10 reis não governam o mundo. Ou existe já 10 reis que governam o mundo? Não, né? Mas existem planos para a formação desse novo governo mundial. É o que eles chamam de a nova ordem mundial, né? Que com certeza, vendo os vídeos do FEMA, vocês escutam bastante falar da nova ordem mundial. Nesses planos dos Illuminati e da maçonaria, eles têm planos de dividir o mundo exatamente em 10 partes e colocar sobre cada uma dessas 10 partes líderes que eles chamam de reis, igual a Bíblia chama. Interessante, né? Tudo confirmando o que a Bíblia vem dizendo. Agora, em Apocalipse 13, aparece o mesmo símbolo, só que com um detalhe adicional. Notem que Apocalipse 17 fala que vai chegar um momento em que o oitavo, a besta, irá subir do abismo e que vai chegar um momento em que os 10 reis irão governar. Mas Apocalipse 13 apresenta um tempo no futuro. Como que a gente sabe? Vamos ler o versículo 1. Quem gostaria de ler para a gente o versículo 1? Repouso-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome blasfemo. É a mesma besta ou não é, irmãos? Besta subindo do mar, 7 cabeças e 10 chifres. É a mesma besta, certo? Então aqui em Apocalipse 13 vai nos acrescentar conhecimento com respeito ao que nós já estudamos em Apocalipse 17. Mas detalhe, aqui em Apocalipse 13, versículo 1, traz um detalhe adicional. O irmão pode ler de novo o que tem sobre os 10 chifres, irmão? Prestem atenção. Sobre os 10 chifres tem alguma coisa. O que tem lá? E sobre os seus chifres 10 diademas. 10 diademas. O que é diadema? Coroa. Diadema é coroa. O chifre, conforme nós lemos em Apocalipse 17, os 10 chifres são 10 o quê? Reis. Quando é que um rei recebe a coroa? Quando? Quando ele pega o domínio do reino. Ou seja, em Apocalipse 13, nós estamos vendo um tempo profético onde os 10 reis da nova ordem mundial acabam de ser coroados. É instaurado no mundo um novo governo mundial e isso já está agora em validade, tá? Detalhe, não sei se eu comentei da última vez com os irmãos, mas no ano de 2010 foi feita uma reunião lá na Dinamarca, em Copenhague, que eles disseram que era uma reunião que seria feita com os líderes de todo mundo sobre o aquecimento global. Mas uma das pessoas que estava organizando essa reunião, um pouco antes da reunião, essa pessoa se converteu, né? E contou, na verdade, quais eram os planos. Os planos para aquela reunião era que todos os líderes dos países do mundo estivessem presentes para assinar um tratado permitindo a criação de um novo governo mundial. Acontece que houve uma confusão entre eles lá, uns desistiram e foram embora, e eles tinham marcado agora, para esse ano, eles estabelecerem esse plano e ser firmado o decreto da criação de um novo governo